A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Ao longo das últimas semanas, USP Analisa discutiu um tema pouco conhecido do cidadão, as regiões metropolitanas. Muito se ouve falar sobre elas, mas nem sempre compreendemos os benefícios práticos que ela traz ao nosso cotidiano. No último programa dessa série especial, vamos conversar com o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, Erasmo José Gomes, que esteve presente no estúdio em todas as entrevistas da série e vai fazer um balanço sobre os temas que foram discutidos nos programas. Professor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso USP Analisa. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Então vamos analisar o que aconteceu durante as nossas entrevistas, professor. De uma forma geral, podemos dizer que é benéfico para o cidadão residir em um município que integra uma região metropolitana? Sim, a ideia é que melhorando o processo de planejamento das políticas públicas e da gestão pública, envolvendo soluções conjuntas entre os municípios da região metropolitana de Ribeirão Preto, isto produza efeitos positivos na vida do cidadão, em especial no que diz respeito aos serviços públicos, segurança, saneamento, mobilidade. Então, de fato, espera-se que essa conjunção na formulação de políticas públicas e na gestão pública produza efeitos muito positivos para o cidadão. De uma forma prática, professor, o que a gente pode dizer que muda na vida do cidadão? Eu acho que ao implementar esse esforço coletivo de formulação de políticas, há um aumento de eficiência e racionalização dos recursos. E certamente essa racionalização e essa otimização vai impactar em melhores serviços, em serviços com mais efetividade disponibilizados ao cidadão. Claro que isso é um processo em construção. Ou seja, não é uma coisa que a gente vai ver concretizado em pouco tempo. No curtíssimo prazo, não. É um processo de construção dessa atuação coletiva. Tá certo. Na opinião do senhor, a legislação atual ligada às regiões metropolitanas atende às necessidades delas ou ainda é necessário fazer readequações? Digamos que o processo de metropolização do Brasil não é um fato recente. Ele data do início dos anos 70, se intensificando a partir de 2010, 2011. No estado de São Paulo, isso também não é muito diferente. Assim, a gente pode dizer que já há alguma experiência acumulada nessa temática, embora sempre haja espaços para melhorias, aperfeiçoamentos e inovação. Então, assim, obviamente que essa legislação, da maneira com que está sendo construída, ela é fruto de uma experiência acumulada, mas certamente há espaço para melhoria ao longo do processo de conformação dessas regiões metropolitanas. Tem alguns pontos que o senhor acha que tem que melhorar? Alguma coisa que o senhor se recorda do que foi discutido aqui, que seria interessante fazer uma revisão da legislação? A gente recentemente teve o Estatuto da Metrópole, que criou outros mecanismos, uma série de dispositivos também que vêm a ajustar melhor esse processo. Então, de maneira geral, Thaís, eu acho que o movimento, o dia a dia da gestão da governança das regiões metropolitanas vão mostrando as lacunas, né, as fortalezas e as fragilidades que tem, e os atores, os integrantes dos conselhos de desenvolvimento, da governança, vão propondo ações. Então, eu diria que as regiões metropolitanas são entes vivos, que vão se transformando, se adequando à melhor realidade. O Conselho de Desenvolvimento, então, na verdade, tem um papel muito importante nessa questão da legislação. Muitíssimo importante, porque não é estático, né? E é uma construção coletiva, né? Reforçando esse conceito que é bastante importante. É claro que você tem que alinhar interesse, então é um processo. É um processo dinâmico que vai se modificando conforme foram surgindo as necessidades, a sociedade for clamando por novas políticas, por novas demandas, e as regiões vão se adequando a isso. Atualmente, pensando num contexto mais nacional, né, nós temos 69 regiões metropolitanas no Brasil e 6 delas apenas no estado de São Paulo.
O senhor acredita que há uma tendência de crescimento nesse número, não só no estado, mas no país? Por quê? Sim, Tess, eu acredito que sim. Pois o fundamento das regiões metropolitanas é de um processo de racionalização e otimização de políticas públicas, né, de uma visão ampliada na formulação, na implementação e na avaliação das políticas públicas e na gestão da região metropolitana e dos municípios. Então, a ideia é que se crie com isso uma sinergia, onde o resultado, digamos, de maneira mais simples, da soma de 2 mais 2 seja maior que 4. Então, a ideia de sinergia, de se trabalhar de maneira coletiva, de se conseguir ver o todo de uma região, a sociedade que vive nessa região, e não os municípios de maneira fragmentada, isolada, cada um defendendo o seu interesse particular, mas é que é uma visão mais sinérgica, mais sistêmica, como a gente costuma dizer. Facilita, né, a parte de gestão, o fato de uma cidade estar integrada numa região metropolitana. Exato, é a ideia do ganha-ganha, né, da soma dos esforços, que o resultado é um resultado sinérgico, onde um mais um é maior que 2. Essa é a ideia fundamental, digamos. Quais são os principais, né, pensando em um contexto mais nacional, quais serão os principais desafios que essas regiões metropolitanas vão enfrentar nos próximos anos? O que o senhor destacaria de importante? O cenário é bastante heterogêneo das regiões metropolitanas. Há uma quantidade bastante expressiva de regiões metropolitanas, muito heterogêneas, né? Há regiões metropolitanas em todas as regiões do país. E cada região metropolitana tem os seus desafios, as suas especificidades a serem superados, né? Bem como as potencialidades e fortalezas. Então, são casos específicos. De modo geral, segundo a análise, nenhuma das regiões metropolitanas encontra-se totalmente consolidada, com um funcionamento perfeito, ajustado. Há sempre oportunidades de aperfeiçoamento e melhorias na governança dessas regiões metropolitanas. Ou seja, é uma construção quase diária, com ajustes permanentes, como já havia comentado. Um paralelo pode ser encontrado na própria União Europeia, né, que é como se fosse uma região metropolitana à escala europeia, que, embora tenha uma perspectiva temporal histórica bem maior, há muito que se fazer para seu aperfeiçoamento. Então, você vê que o horizonte de temporal histórico, né, da União Europeia, comparado com as regiões metropolitanas, a União Europeia tem desafios ainda que a gente ouve nos noticiários o tempo todo, né, ajustes, polêmicas dentro da União Europeia. Então, isso faz parte desse processo de construção coletiva. Até porque, como, né, na União Europeia, cada cidade aqui tem a sua especificidade, né? Exato. Então, tem a sua história, e não é a história recente, como é a história do Brasil e das regiões metropolitanas, que comparado, né, com a União Europeia, é muito mais recente. Então, eu acredito que, de maneira geral, os maiores desafios que ensejam seja no aprendizado e na atuação coletiva e conjunta dos municípios que fazem parte de uma região metropolitana. E, por consequência, no aperfeiçoamento dos mecanismos de coordenação e de governança, né? Como é que vão atuar junto nesse jogo ganha-ganha? Isso é um aprendizado institucional. Não menos importante, eu acredito que seja a construção de uma identidade metropolitana, que se constitua o que pode se chamar de cidadão metropolitano, que imprima um senso de pertencimento à região metropolitana por parte de todos os cidadãos, no caso de Ribeirão Preto, dos 34 municípios que integram a região metropolitana. Certamente isso deve demandar um tempo e não será de imediato que essa construção dessa identidade, dessa cidadania metropolitana vai ocorrer. Então isso eu acho que os grandes desafios, a governança, né, coordenação, a construção dessa identidade metropolitana. No caso dessa identidade metropolitana, por exemplo, o que isso traria de positivo, né, para o cidadão se sentir integrado? Ele conseguiria pensar de que forma? O que isso interfere? Acredito que ele se sentindo cidadão metropolitano, com essa sensação de pertencimento a uma região, a uma cultura, uma história conjunta, facilita o entendimento,
problemas de pensar a região como um todo, e não no seu município, ou no seu bairro, ou num problema muito pontual que ele esteja enfrentando. Então é uma visão mais sistêmica, né? Ele olhar, poxa, eu pertenço a essa região, o meu companheiro aqui de outro município, ele é um cidadão metropolitano como eu. Claro, a gente tem histórias diferentes, a gente tem origens diferentes, mas no conjunto a gente pertence à mesma região metropolitana. Eu acho que dá uma sensação de pertencimento muito interessante. Um pouco aquela máxima, né? Pensar localmente e agir globalmente. Um pouco essa sensação, né? Do cidadão metropolitano. Eu pertenço a as políticas públicas têm o foco no cidadão metropolitano, né? Embora nesse momento essa política pública ela está sendo voltada para um conjunto de uma sub-região da região metropolitana, mas essa política pública ela é acertada porque ela vai me afetar indiretamente, vai melhorar as condições, né? Esse é um pouco o desafio. E até, de repente, para o próprio cidadão entender, visualizar esses problemas e dar um retorno para a própria administração, se sentindo parte da região metropolitana. Exatamente. Tá certo. E focando aqui em Ribeirão Preto, né? O que a gente pode pontuar em relação a desafios para a região metropolitana, que é tão recente? Olha, eu acredito que os desafios aqui para a região metropolitana de Ribeirão Preto não sejam muito diferentes na natureza dos desafios que se apresentam para as regiões metropolitanas de maneira geral. Reiterando o que eu havia comentado anteriormente, eu acho que o desafio da região metropolitana é a atuação coletiva, a governança, a coordenação das políticas públicas, a avaliação das políticas públicas e, uma vez mais, né, a construção dessa identidade metropolitana, que, segundo analistas, tem colocado esse desafio do cidadão metropolitano, esse desafio ainda não foi completado, né, para as N regiões metropolitanas que nós temos no Brasil, com diversos níveis de desenvolvimento na sua governança. Ainda a natureza dos desafios são bastante semelhantes, né? Consolidar a governança, ter um entendimento mais integrado, mais coletivo dos interesses que envolvem as funções públicas de interesse comum de todos os municípios, do Estado e da Federação, em torno das questões que vão melhorar a qualidade de vida, da cidadania do cidadão que habita essas regiões metropolitanas. A gente está falando numa perspectiva mais macro, mas tem alguns temas, por exemplo, segurança, transporte, que o senhor acha que vão ser mais desafiadores? Olha, de fato, o que nos afeta hoje a sociedade brasileira de maneira bastante contundente é a questão da segurança pública. Certamente esse é um dos temas que vão entrar na agenda de discussão e de formulação de políticas das regiões metropolitanas. Uma outra questão também não menos relevante é a questão da mobilidade. Também é uma questão latente e certamente já faz parte da agenda da região metropolitana de Ribeirão Preto e vai se intensificar nos próximos anos. Assim como a habitação é uma outra questão fundamental na região metropolitana e na sociedade brasileira como um todo. Então, eu acredito que as funções públicas de interesse comum, elas formam um conjunto que vai fazer parte da agenda meio que permanente das regiões metropolitanas no Brasil como um todo, e não vai ser diferente na região metropolitana de Ribeirão Preto. O importante é a gente reconhecer as boas experiências, as soluções que já foram encontradas nas regiões que nos antecederam e aproveitar essas experiências para não reinventar a roda, né? Maximizar cada vez mais a troca de experiências, né? De fóruns também inter-regiões metropolitanas. Eu acho que esse é um desafio que a gente pode avançar melhor. Já é um desafio a gente coordenar a política, coordenar as ações entre uma região metropolitana, mas eu acho que vale a pena a gente pensar também na troca de experiências entre as diversas regiões metropolitanas para fomentar a troca de informação, de experiências bem-sucedidas e experiências não tão exitosas assim. A gente aprende com os erros também.
A gente vai ao ar em São Paulo também, né, pela Rádio USP. Então, quer dizer, a própria região metropolitana de São Paulo teria muito a ensinar para Ribeirão Preto e por que não vice-versa, né? Exatamente. A região metropolitana de São Paulo é das primeiras regiões metropolitanas aqui do estado e é uma das primeiras no Brasil também. Certamente tem uma experiência acumulada muito maior do que a nossa. Obviamente que essa troca de informações é muitíssimo relevante. É claro que a Emplasa, uma empresa do governo do estado de São Paulo, que é responsável pelo planejamento metropolitano, tem se esforçado em promover essa troca de experiências, de informação entre as regiões metropolitanas. Mas isso nunca pode sair da agenda dos próprios conselhos de desenvolvimento, buscar essa integração com as demais experiências de São Paulo e de outros estados. E a gente até viu um pouquinho de integração no caso do Parlamento Metropolitano. Exato. Né, que eles acabam integrando cidades que não fazem parte da região metropolitana. Exato. O que o senhor achou dessa iniciativa do Parlamento Metropolitano? Olha, eu acho extremamente relevante e deve ser valorizada essa iniciativa do Parlamento Metropolitano. E por quê? Ele pode se constituir um mecanismo legítimo de expressão, de vocalização e de mediação de demandas da população para as instâncias de governança da região metropolitana. E é mais um instrumento de fortalecimento da democracia, da participação e da região metropolitana em si, visando atender aos interesses e às legítimas aspirações da sua sociedade. Então é muito bem-vinda essa iniciativa, parte da região do Parlamento Metropolitano. Mesmo ele não tendo um papel deliberativo, Exato. Né, como Conselho Exato. de Desenvolvimento, mas de repente ele poderia até contribuir, no caso, para criar essa identidade do cidadão metropolitano, como o senhor comentou? Exatamente. Ele não faz parte da estrutura formal de governança, então ele não tem direito a voto, mas é uma instância de participação, uma instância que ressalta o papel do legislativo, né? Inclui o legislativo nessa discussão, nessa mediação dos interesses da população com as ações e os planos da governança da região metropolitana. Então, acho que deve ser valorizado, um instrumento de participação e de democracia bastante relevante. Tá certo. Professor, o senhor chegou a acompanhar algumas reuniões do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana aqui de Ribeirão Preto. Que balanço que o senhor faz das discussões e dos esforços para implementar algumas ações aqui na região metropolitana? O senhor que acompanhou, o que o senhor achou do que foi discutido? A região metropolitana de Ribeirão Preto é a mais jovem do estado de São Paulo, foi criada em julho de 2016 e talvez seja a mais jovem no Brasil, né? No Conselho de Desenvolvimento já foram realizadas nove reuniões. O processo está avançando, eu diria. Há muito boa vontade, interesse e empenho dos prefeitos que compõem o Conselho de Desenvolvimento, os 34 prefeitos, e há um empenho também, uma super boa vontade dos representantes do Estado, que compõem de maneira paritária o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana, na condução da forma mais produtiva, transparente e democrática possível, visando o bem-estar social e o desenvolvimento econômico sustentável da região. De todo modo, a construção de um modus operandi coletivo, como deve ser de uma região metropolitana, demandará um certo tempo. Então, assim, é um processo em construção. Tem quase 2 anos a região metropolitana, né? Assim, é muito recente para a gente esperar resultados imediatos. Então é um processo de construção, um processo de entendimento, de criação de confiança entre os prefeitos, os parceiros. Então é um processo que está avançando, mas avança na velocidade que é possível avançar. Há bastante empenho, boa vontade dos participantes. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir avançar. Tem algum tema que o senhor verificou que é mais discutido nessas reuniões, algo que lhe chamou a atenção? Olha, são os temas que eu havia comentado nenhum em destaque, anteriormente. Né? Então, um momento de uma homogeneização nos entendimentos. Tem vindo alguns secretários de Estado para
expor o que as secretarias fazem, as ações que estão em curso, que tem a ver com a região metropolitana. Então, está num momento de criação de uma agenda estratégica e de conhecimento e criação de confiança, o que é muito natural e é bom que aconteça. E tem uma agenda que agora ela começa a ter um caráter ainda mais estratégico, que são os planos de desenvolvimento urbanos integrados, que é uma obrigatoriedade do Estatuto da Metrópole e que começa a mobilizar de maneira bastante intensa a agenda do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana. Então, esse é um tópico bastante relevante, a construção do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de Ribeirão Preto. Aproveitando esse gancho, professor, do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana, no 4º programa da série, o prefeito aqui de Ribeirão, Duarte Nogueira, que também é presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Ribeirão Preto, mencionou os esforços, para adequar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que são instrumentos municipais, a esse plano que aí já está num contexto macro da região metropolitana. O senhor acha que essa é uma das grandes dificuldades para os municípios que integram uma região metropolitana? Seria a maior delas, por exemplo? Então, é justamente na criação de processos, de procedimentos, de mecanismos de atuação coletiva, de estabelecimento de um modus operandi que harmonize os instrumentos típicos da gestão municipal, como os mencionados, com os instrumentos próprios de uma região metropolitana. Então, essa harmonização é o grande desafio. Está havendo muito empenho das partes para que se alcance esse alinhamento e harmonização, mas isso leva tempo e é natural que seja assim. Então, essa harmonização, esse alinhamento entre os instrumentos municipais, os instrumentos típicos da gestão metropolitana, esse é um exercício que está em construção. Já há métodos, já há outras regiões que já estão mais avançadas e que estão compartilhando esse conhecimento. Nós vamos encontrar o nosso modus operandi aqui, eu tenho certeza disso. Agora, é sempre um desafio, Já é um desafio para as prefeituras, criarem esses instrumentos, executarem esses instrumentos. Imagina levar isso ao nível da região metropolitana. Então, são novos desafios para a gestão municipal, que eu tenho certeza que os prefeitos estão empenhados e vão ter um excelente resultado à medida que for evoluindo essa governança e essa coordenação coletiva. Até porque a gente cai naquela questão, de que cada município tem a sua especificidade, para você conseguir unir tudo isso em um só plano. Exato. É um pouco complicado. Exato. Então, e por isso que essa visão metropolitana é importante, porque às vezes eu tenho que olhar para o meu vizinho e saber, poxa vida, ele está precisando mais do que a gente aqui. Então, e se melhorar ali, vai melhorar a vida do cidadão do meu município. Então, é esse olhar abrangente que a gente tem que ter. Não é fácil, mas é um novo modo de olhar, de formular, de implementar e de avaliar as políticas públicas. Eu acho que isso não tem retrocesso, é daqui para frente e tenho certeza que é um processo de melhoria que melhora, de fato, a vida do cidadão que está lá na ponta, precisando de saúde, transporte, educação de qualidade. O senhor citou o plano de desenvolvimento urbano integrado. A criação dele, lógico, de repente vai acelerar um pouco a implementação de fato da região metropolitana. Mas a agência de desenvolvimento, que também tem um papel importante, que hoje é feito pela Implaza aqui no estado de São Paulo, isso também ajuda a acelerar a implementação? Sim. Aqui na região metropolitana de Ribeirão Preto foi instituído o Conselho de Desenvolvimento, mas existem ainda 2 mecanismos institucionais que estão para ser criados, que é a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana e o Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana. À medida que forem instituídos esses 2 mecanismos adicionais, isso de fato vai dar um pouco mais de celeridade nessa questão da governança. De fato, hoje a Implaza exerce a Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento, mas ao ser instituída a Agência de Desenvolvimento Região Metropolitana vai fazer esse papel de Secretaria Executiva. E à medida que se institua o Fundo de Desenvolvimento também,
o Estado vai fazer um aporte de recursos e os municípios também farão esse aporte de recursos. E aí algumas das políticas que forem formuladas no âmbito da região metropolitana vão utilizar os recursos do fundo para a sua implementação. Então, esse à medida que se completar a estrutura organizacional da região metropolitana, eu acredito que haja uma maior celeridade na formulação, na implementação e nas discussões em torno da região metropolitana. Então, mas é um passo, né? De cada vez isso vai ser construído de maneira bastante consolidada. Então, acho que o momentum, né, de implantação não está sendo diferente do que foi em outras regiões metropolitanas. Isso é importante pontuar, porque às vezes o cidadão fica, né, ansioso, exatamente. Né? É um processo histórico, institucional, que vai demandar um certo tempo ainda, não é de imediato. Uma das iniciativas que foi comentada durante as entrevistas foi a criação do gabinete da área de segurança pública. O que o senhor achou dessa iniciativa? É algo positivo para a região? Muito positivo. Eu acredito que isso é um instrumento que foi instituído no âmbito do governo do Estado de São Paulo e que cria uma governança relacionada à segurança pública. Acho que esses instrumentos, claro que devem ser aperfeiçoados, mas são iniciativas relevantes para que a gente aumente a segurança pública, a sensação de segurança pública. Então, acho que é pertinente. E cada município e a região metropolitana vai adaptando, vai fazendo a implementação da maneira que julgar adequado com os seus instrumentos próprios. E sempre também, Thaís, é um pouco aquela perspectiva que nada é estático. É possível inovar na gestão pública, é possível inovar na formulação de políticas públicas. E a região, o espaço da região metropolitana, né, é um espaço muito privilegiado para receber inovações, para que a partir dessa atuação coletiva se gere inovações na gestão pública, na formulação de políticas. Então, assim, é um campo muito aberto a esse tipo de olhar para frente, olhar de maneira proativa para os problemas, para os desafios e propor soluções inovadoras. Né? São 34 municípios juntos, pensando os problemas e a solução. Então, em si, é uma instância muito interessante de criatividade, de inovação, de pensar de maneira inovadora os problemas e as respectivas soluções. E em relação à divulgação sobre temas da região metropolitana, professor, nós aqui na Rádio USP tomamos essa decisão de fazer uma série com a parceria, né, da FRP. Está faltando um pouco mais de divulgação para o cidadão sobre as discussões que são feitas na região metropolitana, para que ele entenda de fato? Eu acho que informação é sempre muito bem-vinda. Né? Quanto mais, eu acho que o cidadão ele tem várias fontes para se informar. Eu acredito que, como cidadão, os meios de comunicação também estão se sensibilizando para essa temática. À medida que a região metropolitana avança, né, o interesse sobre ela aumenta. Também à medida que os canais de comunicação colocam foco na região metropolitana, isso também dinamiza. Então, eu acho que é um ciclo muito virtuoso, né? A região metropolitana gerando pautas e, ao mesmo tempo, os meios de comunicação gerando demandas para a região metropolitana. E sempre quanto mais informação, melhor. É claro que ainda não há uma difusão muito grande, né, da região, mas isso também eu acho que é um processo que vai evoluir. Eu tenho certeza que logo mais nós vamos ter a região metropolitana no centro das pautas dos jornais, das rádios, das TVs, né, que entendam também a região metropolitana como um todo. Né? Então acho que é um processo também. Tá? Isso é um processo que está em construção e eu tenho certeza que vai gerar excelentes frutos.
Tá certo, professor. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer a presença do professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Erasmo José Gomes, que esteve aqui com a gente durante as entrevistas relacionadas à região metropolitana e fizemos uma parceria muito bacana. Professor, muito obrigada pela parceria e pela sua presença aqui hoje. Imagina, eu que agradeço, foi uma honra imensa estar aqui com vocês durante essa série especial. Muitíssimo grato. Nós que agradecemos, professor. E lembrando que todos os programas sobre a região metropolitana, aqui pelo USP Analisa, ficam disponíveis na página do Jornal da USP, que você acessa pelo endereço jornal.usp.br. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.